a diaconisa Dani. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fale através da tua filha, com graça e poder, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Não dá para começar a falar sem avisar que eu estou bastante nervosa. Então, eu conto com o amor dos irmãos, mas conto principalmente com a ajuda do Espírito Santo, para que você receba tudo aquilo que Ele preparou para esse dia, apesar do meu nervosismo, apesar das minhas limitações, que o Espírito Santo me ajude a comunicar tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém? Nós estamos num mês muito especial aqui na nossa comunidade. Nós estamos no mês do Aviva, um mês onde a gente separa para falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua atuação, sobre avivamento, sobre quem Ele é e o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. E eu fico muito honrada em ser convidada a ministrar a palavra num mês como este. Mas, ao mesmo tempo, tenho muito temor, porque a gente está falando da pessoa do Espírito Santo. E ele precisa ser honrado com toda a honra que ele merece. Mas eu estou muito feliz por essa oportunidade, apesar do nervosismo. E enquanto eu meditava sobre o que o Senhor gostaria que eu falasse nessa manhã, e ouvindo as ministrações anteriores, do pastor Hudson, do pastor Cláudio, e eu pensava, Senhor, o que o Senhor quer ainda comunicar? O que o Senhor quer ainda falar com a gente? E enquanto, domingo passado, eu não estava aqui, eu não pude vir, mas eu estava assistindo em casa o culto, e enquanto eu ouvi o pastor Cláudio pregar, e eu pensava, Senhor, o que eu vou falar na semana que vem? Porque eu não sei, né, os irmãos, mas a gente aqui que não ministra sempre, não prega sempre, quando a gente sabe que vai pregar alguns domingos depois, a gente fica ouvindo as administrações e a gente pensa, o que a gente vai falar agora? Já falaram tudo, o que eu vou falar? Mas enquanto eu pensava e eu ouvia as ministrações, eu senti o Senhor me fazendo uma pergunta, como se fosse de fato uma indignação do Senhor, primeiro para mim. E a pergunta que ele me fazia é, o que você vai fazer? Ou o que você tem feito com tudo aquilo que eu tenho depositado em você? Com tudo aquilo que você tem recebido, os seus dons, os seus talentos, mas principalmente a porção do Espírito Santo que está em você. O que você tem feito com tudo isso? E até poucos dias atrás, era só essa pergunta que eu tinha. E eu pensava, Senhor, o que eu vou falar diante disso? E essa pergunta e esse questionamento me cortou de uma forma absurda. Enquanto eu pensava e eu olhava para a minha vida e eu me envergonhava e eu falava, Senhor, mas e agora? O que eu respondo e o que eu faço diante disso? E a minha intenção nessa manhã é que essa mesma indignação que eu recebi, esse mesmo corte, essa mesma ferida que causou em mim essa pergunta, que também cause em você. Que você também seja ferido nessa manhã, mas que você não saia daqui ferido. Que nessa manhã, ao mesmo tempo que você olhe para dentro de você e se sinta ferido, que você também encontre cura no Senhor. Porque a intenção do nosso Pai não é te ferir simplesmente para te deixar ferido, mas sim para que você receba cura e que você cresça nele. Então essa é uma manhã que nós vamos olhar para o Senhor e vamos ser feridos, mas também curados. Que vamos olhar para dentro de nós e o mesmo Deus que vai nos ferir também vai trazer cura para nós.
Ele vai nos exortar, mas também nos levar a um caminho ainda mais excelente. Então, a minha intenção, e eu acho que a intenção do Senhor, é que a gente saia daqui de forma diferente de como nós entramos. Que você não consiga ouvir e sair da mesma forma, mas que nós sejamos transformados pela palavra do Senhor, apesar de mim, apesar das minhas limitações e do meu grande nervosismo. Mas que você receba, assim como eu recebi, do Espírito e seja confrontado, mas também seja curado. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Amém? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Senhor, muito obrigada por a oportunidade de ler a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, fique à vontade nesse tempo de ministração. Fique à vontade para conduzir como o Senhor desejar. Fique à vontade para comunicar com cada pessoa que está aqui aquilo que está no seu coração. Que nenhum de nós saiamos daqui sem receber uma porção nova do Senhor. Sem receber algo específico do Senhor para nós. Fale aos nossos corações, ministra aos nossos corações. E que, apesar de mim, o Senhor possa comunicar a Tua palavra e a Tua verdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu queria iniciar, lembrando a você que o Espírito Santo é a promessa de Deus Pai para nós. Como lemos aqui, Jesus nos promete o Espírito Santo. Como foi falado, muito bem falado, no primeiro domingo pelo pastor Oldson, no domingo passado pelo pastor Cláudio, o Espírito Santo é o nosso Paráclito, o Consolador, o Advogado, a terceira pessoa da Trindade, Deus em nós. Essa é a nossa promessa. Esse é o nosso presente. Esse é o nosso tesouro, o Espírito Santo. Ele nos foi dado como um tesouro muito precioso. Como eu vou citar alguns textos aqui, e você não precisa abrir, mas lá em João, capítulo 14, versículo 15, fala: se vocês me amam, Jesus fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa é a nossa promessa, o nosso presente, nosso tesouro tão precioso, o Espírito Santo. E ele está em nós. E eu não vou
Não quero aqui repetir tudo aquilo que já foi falado nos domingos anteriores, mas a gente bem sabe que o Espírito Santo não é um vento, uma pomba, um sentimento, uma emoção, mas ele é sim uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus em nós. Eu queria que você conseguisse entender e receber essa preciosidade que é ter o Espírito Santo em nós. E por tantas vezes a gente não o trata e não o reconhece dessa forma. A gente apenas sente e a gente tem momentos de mover, a gente fica emocionado, mas a gente não consegue perceber e honrá-lo dessa maneira, como o próprio Deus que está em nós todos os dias, não só em momentos específicos. E sendo assim, sendo Ele uma pessoa, o desejo do nosso Deus, do Espírito Santo, é se relacionar conosco intimamente. É ter uma relação íntima e profunda no nosso dia a dia. Não só em momentos pontuais, mas diariamente. Na nossa rotina, na nossa vida ordinária, Ele quer estar conosco. Ele quer se relacionar com a gente. Esse é o desejo do Espírito Santo, mas Ele não nos obriga a isso. Ele não vai obrigar você a ter uma relação com Ele se você não der abertura. Ele espera que eu e você demos espaço a Ele para isso. Espaço para a sua atuação, porque Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a construir uma relação com Ele se você não quiser. Se você não traçar esse caminho, Ele não vai te obrigar. Ele está em você. Ele vai permanecer em você. Mas essa relação precisa ser uma decisão sua. Ele quer. Ele está disponível para isso. Mas Ele não vai te obrigar. Se você não quiser, se você não permitir, Ele também não vai fazer. Até porque quem precisa disso somos nós. Somos eu e você. Ele não precisa. Ele continua sendo Deus. Você dando liberdade a Ele ou não. Se Ele quisesse, Ele poderia até te obrigar, mas Ele não quer. Não é que Ele não pode, Ele não quer. Mas nós precisamos dEle. Nós precisamos desse relacionamento íntimo e profundo com Ele. Mas, como eu disse, Ele não vai nos obrigar. Ele espera que parta de nós essa decisão e essa abertura para que Ele tenha esse espaço de atuação. E enquanto eu meditava nessa pergunta e na pessoa do Espírito Santo, e sobre esse mês de Aviva, e sobre avivamento, essa pergunta e esse questionamento ficava na minha mente. Mas por quê? Por que vocês estão falando de avivamento? Por que vocês estão falando de derramar do Espírito Santo? Por quê? O que você pretende fazer depois disso? Nós estamos num mês onde nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, buscando por Ele, falando de avivamento. Ontem nós tivemos uma manhã maravilhosa de consagração, onde nós buscamos por Ele e vivemos horas maravilhosas na presença dEle. Hoje, mais cedo durante o culto, nós tivemos um derramar aqui do Espírito Santo. Mas e depois? E depois que esse mês terminar? E amanhã, que é uma segunda-feira, o que nós vamos fazer com tudo isso? O que vamos fazer com tudo que foi depositado em nós? Esse questionamento ficava dentro de mim. Porque já fazem alguns anos que a gente tem esse mês de agosto com a Viva. E provavelmente muitos dos que estão aqui já viveram alguns anos esse mês de Aviva e momentos de avivamento, momentos de derramar do Espírito. E aí, o que você fez com tudo isso depois? O que você fez com tudo aquilo que você recebeu? E para além disso, eu creio que cada um de nós tem depositado dentro de si dons, talentos, propósito. E o que você e eu temos feito com isso tudo
que o Senhor depositou. Com tudo aquilo que tem dentro de você, com os seus talentos, com os seus dons, o que você tem feito com isso? Essa é a pergunta dessa manhã. Essa é a pergunta que está ecoando dentro de mim a semana inteira. O que você tem feito com isso? E, principalmente, o que eu tenho feito com a porção que foi derramada do Espírito Santo dentro de mim? Mas, como eu falei, embora essa pergunta e essa indagação tenha me cortado muito, eu não acredito que a intenção do Senhor nessa manhã é apenas nos ferir. Mas eu creio que Ele quer nos apontar um caminho, nos exortar e nos apontar uma direção. Talvez corrigir rotas. E quando eu pensava nisso, o Senhor falava: a minha intenção, quando eu deposito em você dons, talentos, quando eu deposito a porção do Espírito Santo em você, não é te capacitar para que você faça o serviço sozinho. A intenção do Senhor não é nos encher para que a gente siga o caminho sozinho, para que a gente siga fazendo o serviço sozinho, o trabalho sozinho. A intenção do Senhor, quando nos capacita com dons e talentos, não é para que a gente seja capacitado para cumprir um trabalho sozinho. Mas o maior interesse do Senhor é a relação. É se relacionar conosco. E atuar em nós, juntamente conosco. E não que nós façamos todo o serviço sozinhos. A intenção do Senhor não é que a gente venha para cá todo domingo e seja abastecido para sobreviver uma semana inteira. A intenção do Senhor não é que a gente venha aqui domingo após domingo e seja emocionado, e seja tocado, e seja ministrado, e se sinta renovado e cheio para passar uma semana toda fazendo todo o trabalho sozinho, se esvaziando sozinho e para um novo domingo se encher de novo e continuar fazendo o serviço sozinho. A intenção do Senhor não é que a gente viva uma vida como quem sabe o que está fazendo e por isso não precisa de ajuda. Como eu falei, nós temos muitos dons e talentos que o Senhor depositou em nós. E provavelmente você já serve com os seus dons há muito tempo. E aí a sensação que dá é que você já sabe fazer, que você já conhece o caminho, que você já pode fazer sozinho, que você já cresceu, que você já é independente, que você sabe como fazer. E o pior, você faz bem e aparentemente dá certo. E aí, por isso, a gente segue fazendo sozinho, sem pedir ajuda, sem pedir auxílio, porque a gente sabe fazer. A gente já recebeu o dom, a gente já recebeu o talento, a gente já foi capacitado, a gente já sabe. A gente não precisa fazer sozinho, a gente não pede ajuda. E com isso a gente não se relaciona com o Espírito Santo, porque a gente já sabe fazer. Com isso a gente se contenta com a pequena porção que a gente recebe domingo após domingo. E durante a semana, a gente vive como quem sabe fazer. A gente vive como quem já aprendeu, como quem não precisa de ajuda. E essa semana, enquanto eu meditava sobre, aconteceu uma coisa muito simples na minha casa, que o Senhor falou: tá vendo? É isso. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, Guilherme e a Clarissa. Guilherme de 5 anos, Clarissa com 2 recém-completados. E a gente aprende muito com as crianças. O Senhor fala muito com a gente através das crianças. Com Guilherme, então, o Senhor me dá vários tapas, várias vezes, com o Guilherme. Mas essa semana com a Clarissa, uma cena muito comum dentro de casa, já aconteceu várias vezes, mas essa semana foi diferente.
A Clarissa está com 2 anos, ela já sabe fazer muitas coisas, mas ela faz muitas coisas com dificuldade. Na cabeça dela, ela sabe fazer, mas ela não sabe. E uma delas é subir e descer de cadeiras, assim, altas, né? E ela faz isso com uma certa frequência. Sobe, desce, e eu deixo. Eu deixo para ver o que vai acontecer. Claro, numa distância segura, para se acontecer um acidente, dá tempo de eu socorrer, mas eu deixo. E ela sobe, desce da cadeira na mesa da cozinha. E na cabecinha dela, ela sabe fazer. Na cabeça dela, ela não tem medo de cair, porque ela sabe fazer. Mas, de vez em quando eu estou na cozinha lavando uma louça e ela está subindo, e ela senta, ela me olha. Mamãe, ajuda. Mamãe, ajuda. Ela sabe descer. Eu sei que ela sabe descer. E ela sabe que eu sei que ela sabe descer. Mas, de vez em quando, ela me olha e fala, mamãe, ajuda. Ela só quer que eu chegue perto e pegue ela no colo. Ela só quer que eu dê a mãozinha para ela, ela desce toda boba e vai embora. Ela só quer um momentinho comigo, porque eu estou ocupada fazendo uma outra coisa. E ela quer que eu pare para dar uma atenção para ela. Para ela é muito fácil pedir ajuda. Ela não tem problema em falar, mamãe, me ajuda. Ela não tem problema ela não pensa, mas se eu pedir ajuda agora, depois a minha mãe não vai deixar eu fazer mais sozinha. Ela não pensa isso. Ela só quer, mamãe, me ajuda. Mamãe, fica aqui comigo. Mamãe, me dá uma forcinha. Eu sei fazer, mas você pode fazer comigo? E por que eu e você insistimos em fazer tudo sozinhos? Por que a gente insiste em acreditar que a gente pode fazer sozinho? Qual é o nosso medo? Será que a gente tem medo de, mas se eu pedir ajuda, vão achar que eu não consigo? Se eu pedir ajuda, eu não vou ganhar novas responsabilidades? Eu não vou subir mais um degrau porque eu ainda preciso de ajuda aqui? A criança não se preocupa em mostrar a sua vulnerabilidade para o pai e para a mãe. Ela não está preocupada em pedir ajuda e o pai e a mãe achar que ela não é capaz mais e não deixar ela fazer mais nada. Ela só quer estar junto. Ela só quer aprender junto. E aonde a gente perdeu esse senso de eu quero fazer junto com você, pai. Eu não quero fazer sozinho, eu não quero seguir sozinha. Eu já aprendi muita coisa, eu já vi muita coisa, já experimentei muita coisa, eu já sei muita coisa, mas eu ainda não sei tudo. Quem sabe é o Senhor. Me ajuda. E hoje eu creio que a mensagem do Espírito Santo para nós essa manhã é falando, eu estou aqui, meu filho, eu quero te ajudar. Por que você insiste em fazer sozinho? Por que você insiste em caminhar e fazer a minha obra sozinho? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar a sua mão, te ajudar a descer e depois você segue. Eu vou ficar aqui do seu lado. Mas por que você insiste em tentar sozinho? Você já sabe muito, mas você não sabe tudo. Ainda tem muita coisa que você precisa saber. Mas por que a gente não pede ajuda? E acho que uma das coisas que nos impede de pedir ajuda é esse senso de saber o que está fazendo. Porque a gente faz há muito tempo. A gente atua há muito tempo no determinado ministério. A gente tem esse dom há muito tempo. A gente sabe como fazer. A gente sabe como funciona. E a gente vai vivendo no automático. A gente vai seguindo no automático. Eu sei o que precisa ser feito, então eu vou fazendo. E eu não paro para falar, Espírito Santo, como é que você quer que eu faça isso aqui hoje? Eu já sei, é assim, assim, assim que funciona. Mas hoje, o senhor quer fazer diferente? Isso é relacionamento. Que a gente fala tanto que a gente precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, mas a gente insiste ainda em seguir sozinho. Porque a gente sabe fazer. A gente conhece o caminho. E por saber fazer, a gente acaba limitando a atuação do Espírito Santo.
Porque a gente sabe fazer, a gente conhece o caminho, a gente não deixa ele nos fazer experimentar o extraordinário, aquilo que a gente ainda não viveu, porque a gente não pede ajuda. A gente não chama ele para estar junto e falar: Espírito Santo, o que você quer hoje? Como que você quer hoje, fazer hoje? Me ajuda. Me ajuda. E aí, a gente tem um Espírito Santo que é Deus em nós. Ele vive em nós, dentro de nós. Mas a gente trata ele como hóspede nessa casa, que somos nós. Como é que a gente trata um hóspede? A gente trata muito bem. A gente dá muita honra para o hóspede, a gente recebe bem, a gente arruma um quarto todo especial, os melhores lençóis, as melhores toalhas. A gente prepara, faz a melhor comida, serve os melhores pratos, mas ele é um hóspede. Ele não pode, não tem autorização para mudar nada na casa. Ele é muito bem recebido, mas ele não pode mexer na sua intimidade. Um hóspede é muito bem recebido, ou deveria ser, né? Muito bem recebido na nossa casa. Mas ele não pode simplesmente achar que aquele sofá não serve mais e jogar fora. Por melhor recebido que ele seja, por mais que você fale, fique à vontade, a casa é sua. Mas ele não pode jogar um móvel seu fora, pode? Assim que a gente faz com o Espírito Santo. A gente fala muito bem dele. A gente entoa canções que falam maravilhosamente bem do Espírito Santo. Aqui aos domingos a gente levanta as mãos, a gente fala, fique à vontade, seja bem-vindo. Mas na segunda-feira, quando ele vai mexendo no sofá, não, aqui não, deixa meu sofá aqui no lugar. Isso aqui eu sei fazer. Arrumar a casa eu sei arrumar, não precisa. A gente ainda fala assim, não precisa se preocupar. Não precisa se incomodar, isso aqui eu sei fazer. Fica lá sentadinho no sofá, eu levo um cafezinho para você, levo um pãozinho para você, fica à vontade. Isso aqui eu faço. O Espírito Santo não quer ser hóspede na nossa casa. Ele não quer ser aquele hóspede muito bem tratado que fica sentado no sofá enquanto você arruma a casa. Ele quer ser o dono dessa casa. Que na hora que ele quiser, ele tira um sofá e joga fora. Na hora que ele quiser, ele muda a mesa de lugar. Na hora que ele quiser, ele troca um cômodo. Ele abre um cômodo, ele fecha um cômodo. Na hora que ele quiser, ele limpa. Na hora que ele quiser, ele joga fora. Isso é o dono da casa. O Espírito Santo não pode ser hóspede na nossa casa. Ele precisa ser esse dono que fala, agora está na hora de mudar, está na hora de mexer, está na hora de limpar. Essa porta aqui está fechada, por quê? Eu vou abrir. Mas a gente insiste em tratar muito bem o Espírito Santo como um hóspede. A gente fala, fica à vontade, a casa é sua. Mas a gente não dá liberdade para ele mexer na casa. A gente até canta, fica à vontade. Mas na segunda e na terça, quando ele começa a mexer, você fala, não se preocupa não, fica ali sentadinho, eu resolvo. Eu sei fazer. A casa é minha. Eu sei como funciona. Não precisa mexer nisso aqui, não. E é claro, a gente não faz isso de caso pensado. A gente não pensa e fala, não, eu não vou deixar o Espírito Santo atuar. Não. A gente segue no automático, achando que estamos fazendo a melhor coisa. Achando que estamos recebendo ele em nós da melhor forma. Mas não estamos. Porque o que ele quer é, de fato, um relacionamento. O que ele quer, de fato, é ver o que está feio. Ele não quer só sentar com você e tomar um café numa mesa posta linda. Ele até quer isso, mas ele quer também ver a parte feia. A parte que está suja. Ele quer te ajudar a lavar o seu banheiro. Não é só sentar para tomar um café da tarde, mas também para te ajudar lá a lavar o banheiro que está sujo. Desentupir lá aquele ralo que está entupido há séculos. É isso que o Espírito Santo quer.
É essa atuação que Ele quer em mim e você. Mas a gente limita a atuação dele porque a gente acha que é bonito. E a gente acha que está honrando o Espírito Santo dessa forma. Mas a gente não está. A gente está limitando a sua atuação. E o pior, achando que estamos fazendo da melhor forma possível. E esse texto que a gente leu, em Atos 1, no versículo 8, fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão. Tem certas coisas que nós só podemos ser com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E é isso que Ele quer de nós. Eu sei que você sabe fazer muitas coisas. Eu sei que você tem muitos dons e muitas capacidades. Eu sei que você faz um bom trabalho. Mas tem certas coisas que você só pode ser e fazer no poder do Espírito Santo. Se você continuar lendo aqui o livro de Atos e os próximos capítulos, vocês vão ver histórias extraordinárias que os apóstolos viveram. Muitos exemplos e muitas coisas que eles viveram no poder do Espírito Santo. Logo aqui no capítulo 2, fala da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles só conseguiram fazer isso no poder do Espírito Santo. Eles não conseguiriam fazer na sua própria capacidade. E nos próximos capítulos nós vamos ler sobre milagres, sobre conversões. No capítulo 7 nós temos a história de Estevão, que para mim é uma história impressionante, me marca de uma forma tremenda. E em outros exemplos também, em como os apóstolos sofriam e se entregavam pela pregação do Evangelho de Cristo. E se entregavam felizes, porque estavam fazendo aquilo em nome de Cristo. No capítulo 7, a gente tem a história de Estevão, e Estevão sendo apedrejado à beira da morte, ele intercedia pelos seus malfeitores. Isso só é possível no poder do Espírito Santo. Os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade humana de executar coisas, o seu esforço, a sua dedicação te levam até um certo ponto. Mas para você ser aquilo que o Senhor espera de você, você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa que Ele tenha liberdade para mexer em você intimamente, para que Ele tenha uma relação profunda e íntima com você. É só no poder do Espírito Santo. É só pedindo ajuda, falando: eu não consigo. Eu sei muitas coisas, mas isso aqui eu não consigo. Me ajuda. E não é só aqui na igreja, junto com os irmãos, mas é no seu dia a dia, na sua casa. Como eu falei, eu tenho 2 filhos, eu amo ser mãe, é uma bênção que o Senhor me deu, mas tem momentos que é extremamente desafiador educá-los. Tem dias que a vontade que dá é pesar um pouquinho mais a mão. E tem dias que não dá se não for no poder do Espírito Santo. Não dá. Tem dias que a minha vontade é me esconder e falar: Senhor, vai lá no meu lugar. Porque se eu for, talvez eu te devolva uma criança. Estou brincando, irmãos. Mas tem horas que é muito difícil fazer até o que a gente já sabe. E é nessa hora que a gente precisa pedir ajuda,
Falar, Espírito Santo, por favor, me ajuda, eu não consigo, eu não estou conseguindo. Mas a gente segue achando que consegue. A gente segue fazendo o que a gente consegue fazer. A gente vai até onde a gente consegue e depois a gente para. E a gente não experimenta o extraordinário de Deus. Ou melhor, extraordinário para nós, que para Ele é tranquilo. A gente não experimenta de maravilhas do Senhor, porque a gente não pede essa ajuda. Falar, me ajuda. Me ajuda a ser aquilo que você sonhou que eu seria, mas que eu não consigo sozinha. Que eu não consigo dentro da minha capacidade. Que eu não consigo somente usando os meus dons, os meus talentos. Eu preciso do seu poder. Eu preciso da sua atuação. Eu preciso que a minha boca agora seja a sua boca, que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Porque se eu falar o que eu estou pensando, o Espírito Santo me ajuda. Mas o desejo do Espírito Santo não é que esse pedido de ajuda e a sua atuação em nós seja algo esporádico. Sejam momentos pontuais. Seja um culto como hoje, que você recebe uma palavra poderosa, direta, na vida de um irmão. Não é essa a vontade dele. A vontade dele é que seja diariamente esse relacionamento, dia após dia, na sua rotina. Ele quer sim se manifestar entre nós, nos nossos cultos. Ele quer sim se revelar com poder e graça entre nós, nos nossos cultos. Mas ele não quer só isso. Ele quer no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, durante a semana. Ele quer que você seja aquilo que ele sonhou de você no poder dele, diariamente. Mas para isso, não dá se ele for apenas um hóspede na sua casa. Ele precisa ter essa autoridade de dono, que ele não vai te tomar. Ele precisa que você entregue. Se você não entregar, ele não vai te tomar. Mas você também não vai conseguir ser tudo aquilo que o Pai sonhou que você fosse. Se você não permitir essa atuação dele. Como eu falei, você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você pode ser muito bom aqui no seu ministério. Você pode ser um excelente líder de célula. Você pode ser um excelente líder de ministério, de rede, diácono, pastor. Você pode ser uma mãe maravilhosa, um pai zeloso. Você pode ser um excelente profissional. Você pode ser um filho, uma filha maravilhosos. Mas você não será aquilo que o Pai sonhou de você se você não permitir a atuação do poder do Espírito Santo em você. Se você não permitir que ele seja dono dessa casa, que é você. Se ele continuar vivendo em você apenas como um hóspede, que é muito bem tratado, mas que não tem autonomia e autoridade para mexer no mais íntimo, você não vai ser aquilo que ele espera de você. Por melhor que nós sejamos, tem coisas que nós só podemos ser no poder do Espírito. E é isso que ele quer de mim e de você hoje. É esse o convite dele para mim e para você hoje. Eu quero que você seja tudo aquilo que eu sonhei para você. Mas você precisa me dar essa liberdade. Você precisa me dar essa autoridade como dono da sua casa, de mexer aonde precisa ser mexido. Aonde talvez você nem queira que mexa. Naquele cômodo que você trancou e ninguém pode entrar, é nesse cômodo que ele quer entrar. Mas se você não permitir, ele não vai te obrigar. E é esse tesouro que nós temos dentro de nós, o próprio Deus, o Espírito Santo, aquele que é capaz de transformar tudo em nós para que nós sejamos tudo aquilo que ele deseja.
nosso intercessor, nosso consolador, aquele que tem todo o poder. Esse é o tesouro que nós temos dentro de nós. Essa é a preciosidade que o Senhor nos deu como promessa. E Ele está dentro de nós. E o desejo dEle é fazer junto conosco coisas extraordinárias. E é esse o convite dEle nessa manhã. Eu quero fazer junto com você coisas extraordinárias. Não precisa tentar fazer sozinho. Eu estou aqui. Eu quero fazer junto com você. Eu quero te ensinar todas as coisas. Eu quero continuar te ensinando. Você ainda não sabe tudo. Independente de tudo que você já viveu, você ainda não sabe tudo. Ainda tenho coisas novas para te ensinar. Eu tenho experiências novas para que você viva junto comigo. Não insista em tentar sozinho. Não insista em me tratar apenas como um hóspede, me oferecendo uma mesa linda, mas onde eu não posso mudar absolutamente nada. Esse é o convite do Espírito Santo nessa manhã. Esse é o desejo do Espírito Santo nessa manhã, que você abra a porta da sua casa e fala: Espírito Santo, entra como dono, não mais como hóspede, fica à vontade. Eu não vou tentar mais sozinho. E aquilo que você já sabe, aquilo que você já recebeu, Ele pode te ensinar muito mais. Ele pode te fazer viver ainda mais além, um caminho ainda mais excelente, mas Ele precisa que você dê essa liberdade. E aí eu volto com a pergunta que eu fiz no começo. O que nós vamos fazer com esse tesouro? Com isso tão precioso que nós recebemos, com essa porção tão preciosa do Espírito Santo. Nós vamos continuar tratando como um tesouro que fica preso dentro de uma caixinha, no melhor lugar da nossa casa? Ou nós vamos dar liberdade para que Ele nos ensine todas as coisas? Vamos pedir ajuda e dar essa liberdade para que Ele atue em nós. Você não precisa mais continuar vivendo sozinho. Não precisa continuar tentando sozinho. Não precisa mostrar para ninguém que você sabe, que você é capaz. E você não precisa mais cair nesse engano de que você consegue. Você pode sim falar: papai, me ajuda. Eu já sei, eu já fiz, mas me ajuda. O que o Senhor quer hoje? E nessa manhã, esse é o convite do Espírito Santo. Eu quero fazer coisas novas em você e através de você. Eu quero te fazer viver coisas extraordinárias e diferentes. Você permite? E que nessa manhã nós possamos fazer esse convite para o Espírito Santo. Nós possamos entregar para Ele a chave da casa e falar: toma, eu não quero mais, você é o dono agora. Eu vou ajudar, eu vou preparar ainda uma mesa para a gente tomar um café juntos, uma mesa bem bonita, mas eu vou fazer junto com você. O que você quiser mexer, você mexe. Fica à vontade, Espírito Santo, porque eu sei que tem coisas que eu só posso ser no seu poder. E é por isso que eu te convido. E eu espero muito que você tenha recebido do Senhor, tenha entendido aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Porque Ele te faz um convite, mas Ele espera um convite que você faça também. Ele gera em nós o desejo, mas precisa partir de nós o convite. Então, nessa manhã, é diferente. Não é Ele que vai fazer o convite. Você precisa fazer o convite. Venha, Espírito Santo, fica à vontade. Toma a chave. E eu espero que você tenha recebido do Senhor.
E eu espero de verdade que a partir de amanhã, que a partir de hoje à tarde, seja diferente. Você pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor quer hoje? Como o Senhor quer fazer hoje? Como que a gente pode fazer juntos? Não caia mais nesse engano de viver no automático, semana após semana. Não espere o próximo domingo para se reabastecer, para viver sozinho a semana inteira. Mas convide o Espírito Santo para fazer junto com você. Faça junto com Ele, porque é Ele que sabe o caminho. Não se permita viver sozinho. Não se permita seguir trabalhando sozinho, servindo sozinho. Peça ajuda. Caminhe ao lado do Espírito Santo. Esse é o relacionamento que Ele espera que a gente tenha com Ele. De intimidade e de autoridade para Ele mexer aonde precisa ser mexido. Amém? Vamos orar? Te convido a ficar de pé. E se você, assim como eu e o pastor Hudson, que já está aqui, entende que você precisa corrigir essa rota. Se você entende que não dá mais para continuar sozinho, que tem coisas que você só consegue junto com Ele, vem aqui à frente. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua porção nessa manhã. Muito obrigada por aquilo que o Senhor comunicou ao nosso coração. Mas a minha oração sincera, Senhor, é para que isso não fique só aqui. Para que não se limite só essa manhã. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós tentamos seguir sozinhos. Porque a gente achou que cresceu. A gente achou que já aprendeu. Que a gente já sabe muita coisa. Porque dá certo do jeito que a gente faz. E a gente não pede mais o seu auxílio, a sua ajuda. A gente não faz mais junto com o Senhor, a gente faz sozinho. Porque a gente acha que já sabe. Senhor, que essa manhã não seja apenas uma manhã, mas que sejamos tocados pelo Senhor de uma forma tão profunda, que a gente não consiga mais seguir sozinhos. Senhor, nos perdoa porque nós somos muito limitados. E é muito provável que daqui a algum tempo a gente se esqueça. Mas a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos lembrará. Nos lembre, Senhor, nas segundas, nas terças, nas quartas, onde nós tentaremos caminhar sozinho, nos lembre, Senhor, que nós entregamos a Ti a chave dessa casa e que o Senhor é o dono. Todas as vezes que nós insistimos em Te tratar como apenas um hóspede, nos lembre que o Senhor é o dono e que é o Senhor que tem o controle, não nós. Senhor, nós sabemos que tem muitas coisas que nós não podemos ser se não for no Seu poder. Mas nos lembre disso, porque no dia a dia a gente esquece. A gente acha que sabe, a gente acha que pode e segue sozinho. Senhor, nos perdoa. Nos ensine e nos lembre todos os dias que nós precisamos da Sua ajuda, do Seu poder, da Sua intercessão, do Seu consolo, do Seu ensino. Nós podemos saber muitas coisas, mas nós não sabemos tudo. O Senhor tem mais e nós queremos viver mais. Nós queremos viver coisas novas e extraordinárias com o Senhor.
Não nos deixe seguir sozinhos. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que o Senhor continua esperando que a gente dê liberdade para a sua atuação. E nos ajuda diariamente a fazermos junto contigo. Nós não queremos mais seguir sozinhos. Nós não queremos mais seguir na nossa própria capacidade, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria força. Mas nós queremos seguir no seu poder, com a sua ajuda, Espírito Santo. Fica à vontade na nossa casa. Pode mexer naquilo que a gente nem quer que mexa. Pode jogar fora aquilo que a gente acha que está em ótimo estado, mas que não está. Que parece muito bonito por fora, mas que está podre por dentro. Pode jogar fora, Espírito Santo. O Senhor não é hóspede na nossa casa. O Senhor é o dono. O Senhor tem autoridade. Pode fazer como o Senhor quiser fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos fazer junto contigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Bom, irmãos, quantos irmãos fizeram aniversário de segunda-feira até hoje? Vem aqui à frente. Talvez você tenha feito o aniversário de casamento. Tem alguém nessa semana? Caramba. Mais alguém? Pastor Márcio, cadê? Aí, ó, por favor. Tia Lu tá aí? Não? Hoje, às 16 horas, e se eu der foi o que eu falei, 15 horas. Se eu tiver alguma informação equivocada, vocês me ajudem, tá? Hoje, às 15 horas, será o lançamento do livro da Tia Lu. Vai ser feito na cafeteria Gabi Fontes, foi o que eu disse. Gabi Fontes, às 15 horas. Por favor, vamos prestigiar nossa irmã. Amém? Alegria enorme de ter vocês aqui. Enorme mesmo. Que Deus abençoe, continue multiplicando os dias com graça e saúde. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vitória que é ter esses irmãos aqui, podendo festejar mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor os conserve e dê abundância de dias, de maneira produtiva, com graça, saúde, e que eles continuem revelando o teu amor por onde quer que eles passem, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Quem crê que essa semana ela pode ser a semana mais extraordinária da tua vida, porque você aprendeu que você está fazendo um monte de coisa sem a ajuda do Espírito Santo. Quem crê que essa semana pode ser uma semana incrível, porque de fato o Espírito Santo ele está tomando o centro de todas as coisas, e tem coisas que você faz bem, que você vai fazer melhor, e tem coisas que você é muito ruim, igual a mim. O Espírito Santo vai entrar e vai redimir isso tudo,
e a coisa ela vai começar a fluir de maneira extraordinária. Quem crê? Quem crê que a próxima semana pode ser a melhor semana da tua vida? Quem crê que essa semana pode ser uma semana de portas abertas? Quem crê, de fato, que essa semana pode ser uma semana de abundância, de graça? Quem crê que essa semana será uma semana repleta de excelentes notícias? Quem crê que essa semana ela pode ser até em alguns dias de choro, mas que pela manhã o Senhor vai vir nos consolar e a alegria vai vir? Então vamos orar junto? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, porque como diria lá o nosso amigo, uma semana de primeira não começa na segunda, Pai. A nossa semana está começando hoje. E nós estamos entregando as primícias dessa semana, Pai. As primeiras horas dessa semana, a fim de que o Senhor reine de domingo a domingo sobre as nossas vidas, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Deus em nós, possa nos ajudar a descer da cadeira em todo o tempo. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo carinho que foi a palavra de hoje. Obrigado como uma mãe capaz de nutrir com tanto carinho. Teu Espírito Santo foi conosco nessa manhã. Que o amor maravilhoso do Deus Pai, que a graça incomparável de Jesus Cristo, e que o subir e descer de cadeiras do Espírito Santo, a sua comunhão, a sua amizade, o seu conselho, sejam com todos aqueles que aguardam a volta de nosso Senhor, não só hoje, mas